Shalom, shalom, amados. Chegou o grande dia, né? O prometido. Eu sou a pastora Neuza, sou a pastora do Ministério Maceive e temos prometido aos filhos do Maceive trazer uma série de estudos de assuntos que pouco nós abordamos nos altares da nossa igreja. Então hoje, o assunto de hoje, a nossa aula de hoje, vai ser sobre o tema Páscoa. Parece um tema tão assim que todos falam, né? Mas eu quero começar esse tema já falando com vocês, fazendo uma pergunta. Você sabe, como cristão, a Páscoa que você deve comemorar? Você pode perguntar, ué, como assim? Tem mais de uma Páscoa? Pois é, essa noite nós vamos estar discutindo ou falando sobre esse assunto. Tem mais de uma Páscoa, tem mais de uma data da Páscoa. Então, nesse momento, nós vamos estar primeiro fazendo uma leitura que eu amo muito e eu quero te convidar a meditar nessa leitura, que é o Salmo 24, que é um salmo que diz que do Senhor ele é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. No 7 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eterno, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, nesse momento desse salmo, nós vamos falar sobre a Páscoa. Quem foi que instituiu a Páscoa? Da onde ela foi originada? E por que hoje nós estamos dizendo ou perguntando a você qual é a Páscoa que você está comemorando? Ou que você sabe que existe mais de uma. Então, nesse momento, eu quero que você ouça-me. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a Páscoa gregoriana. O que é uma Páscoa gregoriana? É a Páscoa do calendário que nós falamos hoje. E nós estamos em 2024. Então, a Páscoa do mês gregoriano, do calendário gregoriano, ela vai ser comemorada agora, no próximo domingo, dia 31 de março. E esse calendário, ele não é segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras, não. Foi um calendário determinado pelo Papa Gregório, através de um decreto que foi feito em 1582. O Papa Gregório, ele colocou a data fixa da Páscoa nessa data do dia 21 de março, quando houvesse o equinócio de março, após o dia 21 de março, na primeira lua cheia, o primeiro domingo após essa lua cheia seria domingo de Páscoa. Uma vez determinada esse domingo de Páscoa, teria as outras festas ditas cristãs, como 40 dias antes seria a quaresma, que iniciaria na quarta de cinza, que era depois do carnaval, da festa de carnaval, e chegaria até o domingo de Páscoa, 40 dias. Não quero me deter aí, mas a gente fica pensando, por que a Páscoa, que foi determinada pelo Senhor, o dono da terra, e ele deu uma data específica, hoje ela é comemorada diferente da Páscoa gregoriana? Bom, temos muitas análises aí a fazer. Nós podemos entender que a Páscoa gregoriana hoje tem características da Páscoa que não convém àqueles que são amantes da Bíblia, são cristão verdadeiro em Jesus Cristo, venha adotar.
Na parte gregoriana, nós temos símbolos do paganismo. Nós temos o ovo de Páscoa, nós temos o coelho, que na verdade é um símbolo do deus da deusa da fertilidade. E eu não quero entrar nesses padrões. Eu quero falar sobre essa data. Mas eu coloquei aqui uma palavra científica. Eu falei sobre o equinócio. E o que quer dizer o equinócio? Por que a Páscoa ela é marcada pelo equinócio? Então, o equinócio também não é algo inventado. Não. Mas, na verdade, o equinócio é um momento em que o Sol, em seu movimento anual, aparentemente, ele corta o equador celeste, que é aquela linha, né, que atravessa a Terra pelo meio e faz a divisão dos hemisférios norte e hemisfério sul, quando a luz do Sol bate no equador, fazendo com que, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte, a noite e o dia têm a mesma duração. Então, se o dia tem 24 horas, a noite vai ter 12 horas e o dia vai ter 12 horas. Nos equinócios, isso acontece. E através do equinócio é que se origina as estações do ano. Então, se no equinócio de março, no sul, for primavera, no equinócio do norte vai ser outono. Então, também é específico para a data bíblica os equinócios, porque na verdade foi Deus que determinou assim. Onde Deus determinou isso? Você pode dizer para mim, pastora Nilson. Só um minutinho, tá bom? Vou beber aqui uma água. Vamos lá, em Gênesis. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, para a gente entender esse fenômeno da natureza, que foi já determinado desde a formação da Terra, quando a Terra foi formada. Lá em Gênesis está falando como seria o governo da Terra e como seria as estações da Terra. Quem estaria, na verdade, ditando essas estações. Então, em Gênesis capítulo 1, no verso 14, vou tirar meu óculos, vocês me desculpem, mas é que eu estou com o óculos de longe e de perto eu preciso tirar ele. Mas no verso 14 diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Esses sejam para iluminar na expansão do céu, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez a estrela. Na nossa versão aqui da mensagem, aqui está dizendo, do capítulo, do verso 14 ao 15, que e Deus disse: astro, apareçam, brilhe no firmamento do céu, separe o dia da noite, distingam as estações, os dias e os anos. Astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Neste momento, nós podemos dizer que nasceu o equinócio, quando a luz do sol bate na linha do Equador, ele faz o primeiro equinócio entre março e abril. E aí já começa as estações do ano. Então, só que o decreto de 1582 do Papa Gregoriano diz que a partir do dia 21, quando acontecesse o equinócio, a partir do dia 21, depois da primeira lua cheia, o primeiro domingo que viria após, esse seria o domingo de Páscoa. Então, essa data ficou fixa desde 1582, que é uma data que, para que você entenda, não bate com a data das escrituras, da Bíblia, não bate. Por quê? Nós temos aí algo a esclarecer. Quando nós falamos de calendário, nós temos que entender uma coisa.
O calendário gregoriano, ele vem pela a contagem dos dias através do sol. O, o calendário bíblico vem a contagem dos dias através da lua. E isso cria uma diferença entre os dias. Então, o equinócio, ele pode ser o mesmo, mas ele vai fazer diferentes dias entre o calendário gregoriano com o calendário bíblico, porque a festa de Páscoa, segundo as escrituras, ela não é segundo o decreto gregoriano, que depois do dia 21 de março, a primeira lua cheia, e depois da primeira lua cheia, o primeiro domingo seria Páscoa, não é assim contado pelas escrituras. E nós vamos colocar isso. No final dessa aula, tem uma pessoa que é entendida, que faz esse trabalho, é ela que faz toda essa festa do calendário gregoriano, e ela vai dar um esclarecimento da onde nós buscamos entender como funciona isso. Então, no finalzinho dessa aula, veio um vídeo que é um vídeo informativo, tá bom? Para que você possa entender melhor daquilo que nós estamos falando. Tem esse vídeo e tem um vídeo também mostrando sobre os equinócios. Agora vamos para a nossa Páscoa, a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica, nesse ano de 2024, ela está datada em abril, no final de abril. E essa data está registrada no livro de Levítico. Então, tem uma data específica. Então, vamos lá. Levítico, no capítulo 23, no versículo 4, vamos ver qual seria a data da Páscoa das Escrituras. Diz assim: estas são as solenidades do Senhor. Versículo 4 do capítulo 23. As santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. Então, as festas solenes do Senhor, a Páscoa, ela tem um tempo determinado, escrito pelas Escrituras, já foi marcada pelo Eterno para que ela se realize. Então, quando é que deveria se realizar? O versículo 5 a seguir, ele já vem trazendo essa data. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, o mês primeiro que aqui as escrituras se refere, é o mês de Nissan. O mês de Nissan, para nós, ele começa da metade do mês de março com a metade final de abril. Então, é diferente a contagem do mês que é contado pela lua e dos meses que é contado pelo sol. Então, o Senhor determinou que a Páscoa, quando iniciasse o mês de Nissan, que é o primeiro mês, é o cabeça do ano, para as festas religiosas, no 14º dia, esse dia seria o dia da Páscoa. E aí, vocês podem perguntar, mas o que é Páscoa mesmo? Bom, vamos relembrar. Páscoa foi quando Israel passou a última noite no Egito. E Deus determinou que cada família israelitas pegasse um cordeiro. E se a família fosse pequena, dividiria aquele cordeiro com seus vizinhos. Passasse uma noite vestidos, já pronto para sair. E matasse aquele cordeiro. Pegasse o sangue dele, passava nos umbrais da porta o sangue. Porque naquela noite, dita Páscoa, o anjo ia passar. E o anjo que passaria, ele mataria todo o primogênito que não tivesse o sangue aspergido na porta. Então eu sei que é uma história que muitos conhecem. Essa foi a primeira Páscoa. É por isso que esse nome Páscoa quer dizer aquele que passou por cima. Então a casa dos israelitas, aonde o anjo passava, via sangue, ele passava por cima. Mas na casa dos egípcios, onde ele não via marca de sangue na porta, ele entrava e ele matava o primogênito.
Então, houve morte no Egito e houve vida e escape na casa do israelita. A partir desse fato, Faraó permitiu que o povo fosse liberado da escravidão. As escrituras contam isso no livro de Êxodo. A partir daquele momento, o Senhor determina que seria um portal. De quê? De festa. O povo lembraria todo ano esse portal, que o Senhor com braço forte os tirou da escravidão do Egito. E que nesse portal também teria um cordeiro pascual. E aí se criou-se um cerimonial para essa festa. E o cordeiro pascual, lá na frente nós vamos entender que é uma tipologia do nosso Jesus. Aquele que morreu na cruz, que é o cordeiro da Páscoa, com a sua morte, ele também nos libertou. Ele também nos tirou da vida da escravidão do pecado. Então a Páscoa bíblica, ela é no mês de Nissan. Ela não segue o calendário gregoriano. Nesse momento, nós paramos para analisar. Jesus morreu em que Páscoa? Eu sei que você vai dizer, mas espera aí. Mas a Páscoa gregoriana, o decreto foi feito 1500 e pouco, pastora Neuza. Sim. Então nós vamos atentar para aquilo que já está pronto. Quando o nosso Deus, ele fez a terra, ele fez um calendário para a terra. Quando o nosso Deus instituiu as festas para a celebração, essas festas são eternas. E essas festas sendo eternas é para todos aqueles que fazem parte hoje do povo de Deus. Então nós também estamos envolvidos nessa festa. E o que é uma festa? Nós temos que entender que festa para Deus é bem diferente daquilo que nós conhecemos. Quando você é convidado para um aniversário, para uma festa, você pensa bem, bom, eu fui convidado para um aniversário, então eu vou levar um presente para o aniversariante, e eu vou chegar lá, eu vou presentear esse aniversariante, eu vou festejar com ele, com dança, com riso. Ok, essa é a festa que nós conhecemos. Só que as festas do Senhor não é isso. As festas do Senhor são santas convocações, onde Deus chama o seu povo, todo o seu povo. E nessas santas convocações, ao invés de você dar presente, na verdade você recebe o presente. E é por isso que essas festas são determinadas sempre quando está iniciando uma estação. Porque com a estação vem as bênçãos para a terra. Porque nós temos que entender que toda a estação, para antigamente e para nós, que moramos na terra, é uma bênção. Porque as estações, ela vai trazer para nós também novos portais, novas colheitas. E através das estações, primavera, nós vamos receber aí a terra cheia de flores. Se for a estação do outono, nós vamos receber aí as frutas. Então o Senhor, ele determinou que todas as estações houvesse um portal de bênção e convocou o povo a agradecer a Deus, a agradecer a Ele, com festa, com convocação. E quando você se reúne como povo de Deus, o Senhor te presenteia. Então, no portal de Pêssah, na festa de Pêssah, além do povo lembrar que um dia ele foi escravo, no portal de Pêssah, o Senhor deu o maior presente que ele tinha no céu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por nós. Então, em Pêssah, o presente que Deus trouxe para nós foi Jesus Cristo. Então, esse portal, toda vez que nós celebramos essa festa, na data que Deus determinou, traz para nós bênção, não só a salvação, mas tudo que hoje é salvação envolve para nós. Libertação, bênçãos celestiais, cura, perdão de pecado, cura de enfermidade, tanto da alma quanto do corpo, porque essas festas traz para nós celebração e o nosso Deus nos abençoa. Então, eu quero deixar o relato que Jesus, ele morreu
na data que foi determinada a peça das Escrituras, ou a Páscoa das Escrituras. Vamos lá comigo? Está relatado em Mateus 26 a data da morte de Jesus na cruz. Não foi na data, deixando bem específico isso, que o Papa Gregoriano, né, fixou. Não. Até porque o Papa Gregoriano, ele quis separar realmente, você vai ver por relatos comprovados aí, que ele quis separar realmente a Páscoa das Escrituras com a Páscoa do cristianismo. E para nós, cristãos verdadeiros, só tem uma Páscoa. A Páscoa já determinada pelo nosso Deus, ao que está relatado nas Escrituras. Amém? Essa Páscoa é que nós entendemos que Jesus morreu. Ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, ou às 15 horas, né, da tarde, quando se sacrificava o Cordeiro Pascual. Porque ele é o nosso Cordeiro Pascual. É ele que nos tirou do pecado. Foi ele que nos libertou do mundo. Foi ele que trouxe para nós uma nova vida. Então, eu estou aqui, vou pegar a referência, Mateus 26, para nós vermos que o Senhor, ele morre nessa data que o nosso Deus Pai determinou que ele deveria morrer. Nem Jesus sendo Deus, nem Jesus tendo o poder que ele tinha, como ele falou, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir o que já estava determinado. Não mudou a data da sua morte. Ele morreu exatamente no dia que o Pai determinou que o Cordeiro Pascual deveria ser morto. Ele morreu exatamente na hora, que era a hora do sacrifício, às 15 horas, era a hora que era determinado que matasse o Cordeiro Pascual. Então Jesus obedeceu também a Páscoa. Então diz aqui, em Mateus 26, só um instante. Mateus 26, versículo 17, diz assim: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Claro que Jesus tinha já festejado outras Páscoas antes, mas o que relata aqui em Mateus 26, a partir desse versículo que nós acabamos de ler, foi a última Páscoa que ele celebrou. E ele disse que tinha chegado a hora dele, porque ele sabia que ele era o Cordeiro Pascual. Então Jesus respeitou também o que estava escrito, o calendário do céu. Toda a festa do céu que o Senhor determinou como festa eterna, para que nós celebrássemos, traria para nós bênçãos do céu sobre a nossa vida. Bom, quando Jesus voltar para reinar nessa terra e governar essa terra como rei por 1000 anos, se você não sabe, isso vai acontecer depois do arrebatamento, depois da grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja para socorrer Israel e com isso destrói o anticristo e faz com que implante o seu governo, e Jesus vai governar a terra por 1000 anos. Nesse governo milenar do nosso Cristo, o Senhor respeitará um calendário. Então, qual é o calendário que o Senhor Jesus respeitará? Está escrito. Está na Bíblia.
Então eu quero te convidar a analisar comigo o livro de Zacarias, onde nós estamos até encerrando. É uma aula informativa e a nossa intenção é que você pense, analise e questione também algumas datas que estão colocando para nós festejarmos, que não diz respeito ao que está escrito na palavra de Deus. Em Zacarias diz, no capítulo 14, e no versículo 16, que acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas das cabanas. Essa festa da cabana é a festa de tabernáculo, que acontece entre setembro e outubro. E acontecerá que se alguém das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor da terra, o Senhor, me perdoe, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, não vier, virá sobre eles a praga que o Senhor ferirá às nações que não subirem a celebrar as festas das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar as festas das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor. Então mostra aqui nesse texto que a celebração das festas do Senhor traz para nós chuvas de bênção. Traz para nós a bênção do Senhor. Então, quando o Senhor diz para nós celebrarmos as festas bíblicas, Ele está trazendo portais. E cada portal que se apresenta, quando nós comemoramos na data certa, traz para a sua casa, para a sua família, para a sua nação, as bênçãos do Senhor. Bom, eu acredito em adoração. Eu acredito naquilo que está escrito, que nós nascemos para adorar o Senhor. Então eu entendo que toda adoração errada, ela não é, na verdade, jogada fora. Toda adoração errada, porque adorar em hebraico é servir. Toda adoração fora do tempo dela, porque as santas convocações do Senhor, as festas do Senhor, é para que nós venhamos adorar Ele naquele portal. E com as nossas festas, com os nossos serviços ao Senhor de adoração, o Senhor retribui para nós as chuvas e as bênçãos. Mas eu entendo que quando nós não entramos nos portais certos, nas datas certas do Senhor, essa adoração ela não é jogada fora. Por quê? Porque a adoração é serviço. Quando eu não adoro aquele que deveria ser adorado, então alguém pegou a nossa adoração. Alguém está sendo adorado. Então as datas que hoje nós estamos celebrando, de Pêssah ou de Páscoa, eu quero que você analise. Analise e pense. Qual é a Páscoa que você vai comemorar? De que forma você vai comemorar? Agora, nesse domingo, porque foi determinado por um decreto, e você vai distribuir chocolate, e você vai dar ovo de chocolate, que representa a deusa da fertilidade, o coelho? Ou você, como um verdadeiro cristão, vai comemorar a Páscoa do Senhor, que é uma convocação do Senhor, eterna. Não é só para o povo de Israel, ou como diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 2, que de Sião sairia a lei para toda a terra. Os estatutos do Senhor seriam ensinados a toda a terra, e de Sião sairia essa lei.
Então hoje nós estamos refletindo. Por que essas duas datas? Por que uma data fora da data de um portal que traz bênção para a terra? Que tem celebrações do eterno, do Deus que fez a terra. Do Deus que ele é dono de tudo que tem na terra. E ele determinou que teria uma data específica, que teria um mês específico, que teria um dia específico. Por que nós, cristãos, devemos celebrar fora desses dias? Pare e pense. Essa é a nossa aula desse momento. Então, a pergunta que vai ficar é: o que você vem celebrando esse tempo todo? E está aí. Nós estamos disponíveis a tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida nesse relato que nós demos e quiser fazer perguntas, nós estaremos respondendo a sua pergunta. Nós estaremos trazendo explicações à sua pergunta. No final dessa aula, ou desse bate-papo, né? Que foi mais um bate-papo, vai ter 2 vídeos em que você pode comprovar que é relato que a Páscoa gregoriana não tem nada a ver com a Páscoa de Israel. E que a Páscoa de Israel hoje não cai na mesma data que a Páscoa gregoriana. Só que de Israel saiu a nossa salvação. De Israel é o nosso Jesus. De Israel é o nosso rei. O rei de Israel é o nosso rei. O rei da igreja. Então, como pode ser a festa cristã diferente daquilo que a Bíblia diz? Se a nossa regra de fé está nesse santo livro, nessas santas escrituras. Então, um beijo no seu coração. Teremos mais bate-papos, né? Vamos dizer que é bate-papos, não é aula. Mas eu gostaria muito de saber da sua opinião. Se você gostou, se você sabia, se você tem alguma dúvida, se você gostaria de passar para nós as suas dúvidas. E nós estamos aqui. Shalom, shalom, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Beijo.